bem, boa tarde. Eu, antes de passar a palavra ao professor João Miguel Ferreira, quero dizer ao professor Alexandre que é um grande gosto que a Biblioteca tem em recebê-lo aqui e para falar de um tema que é bastante interessante e curioso, porque ele vai-nos falar de poesia, ciência e matemática. Não é sempre que temos esta conjugação, portanto, eu penso que vamos ter aqui um início de tarde bastante bom e bastante interessante. Quero agradecer ao professor João Miguel o facto de ter aceitado um convite para ser moderador, portanto, ele irá conduzir a sessão. Nós estávamos aqui a conversar, portanto, este tipo de sessões são sempre abertas, portanto, não são sessões fechadas em que o nosso convidado fala e os assistentes, e a assistência, aliás, fica desse lado, portanto, é sempre bom que haja um diálogo e, portanto, é nesse sentido que aqui estamos. Da parte da Biblioteca, muito obrigada a todos pela vossa presença e agora passo a palavra. Muito obrigado. Boa tarde a todos, muito obrigado por vir. Primeiro, gostava por dizer em contexto é que está cá o colega Alexandre Aidel. Nós organizamos um concurso de comunicação de ciência que decorreu ontem à tarde, com o apoio da Direção Geral de Ciência e Tecnologia, em que pretende promover uma boa comunicação de ciência. Comunicação de ciência, quase toda a gente lida com ciência, desde professores, obviamente, desde pessoas que comunicam ciência no seu dia-a-dia como médicos, como enfermeiros, como farmacêuticos, como nutricionistas, como engenheiros, que têm que saber adequar a linguagem à pessoa que tem à sua frente. E nesse contexto, convidamos várias pessoas para virem fazer parte do júri que iria avaliar esse concurso de comunicação de ciência. Tivemos 4 convidados de fora, em que um deles foi o nosso convidado de hoje, e nós exploramos ao máximo a sua vinda, escravizamos os nossos convidados e levamos às escolas. 2 deles estiveram em escolas, um deles esteve na própria universidade a dar uma comunicação, tudo muito interessante, com um grande sucesso dos alunos. Na própria universidade também eu não pude assistir, mas acho que foi muito bem. E ontem então foi o concurso. Hoje está a haver uma pequena formação, um pequeno workshop também de comunicação de ciência com esses convidados. E neste contexto, pelo facto do nosso convidado ser também ele autor de alguns livros de divulgação científica, eu fiz o desafio à biblioteca se poderiam recebê-lo aqui. E, como sempre, já aconteceu no passado, tive uma resposta positiva da biblioteca e, portanto, surgiu esta colaboração. E então, eu passava a apresentar quem é que é o Alexandre, que tem um nome muito difícil, Aibel. Há pessoas que dizem Aibel, outros dizem Aibel, ele não se importa, está lá. É o Alexandre, que é professor no Instituto Politécnico de Viseu, é doutorado na área da astrofísica, em particular da física solar, e tem desde há vários anos se dedicado muito à comunicação de ciência. Já deve ter ido a várias centenas de escolas diferentes, participar em muitos eventos diferentes, e dedica-se tanto que já escreveu 2 livros de divulgação científica, um dos quais foi publicado pela Gradiva, na coleção Ciência Aberta, se posso falar o nome, que se chama 90% do caro leitor foi feito nas estrelas. Esta conversa não se vai cingir à astronomia, nem ao livro, mas procurar realmente passar pelo livro. Como disse, vai ser uma conversa aberta, se quiserem intervir, estejam à vontade. E eu começava pela pergunta óbvia, que é porque chamamos esta conversa poesia, ciência e matemática. A palavra poesia costuma não aparecer quando se fala de ciência e matemática. Boa tarde, muito obrigado à Biblioteca por ter convidado e obrigado por terem vindo. Na verdade, este título é uma provocação, mas é também a forma que eu mais gosto de apresentar os meus escritos. Poesia no sentido de criação e ao mesmo tempo de criatividade. Ciência no sentido de natureza, porque a ciência é a roupagem que nós damos à natureza.
e matemática porque é o idioma em que ela está escrita. E há uma frase do Albert Reeves muito gira que diz assim, ele começa um livro por dizer: vamos falar de ciência, o que não exclui a poesia. Isto é rigorosamente verdade. E as duas coisas não são incompatíveis, bem pelo contrário. A vida de quem faz ciência, a vida de quem produz ciência, tem que passar obrigatoriamente pela parte da criatividade e pela parte da criação de coisas novas, porque a ciência é isso. É uma interpretação, é uma explicação do que nos rodeia, da natureza. Portanto, acho que faz todo o sentido estes três pilares. E, ao mesmo tempo, são esses os três pilares que me regem a escrita quando me dedico aos livros de divulgação. E já agora conto aqui uma pequena história. Este último livro foi um bocadinho diferente do primeiro, porque eu fui beber à minha experiência já de alguns aninhos e basicamente acabei por traduzir essa experiência de anos em livro. Portanto, era uma experiência feita de contacto com as pessoas, essencialmente, contacto com muitas centenas de alunos e com alguns colegas, e então juntando todos os comentários e tudo, acabo por depois traduzir para um capítulo de livro. Mas se eu leio aquilo e não me emociono, eu deito fora. Portanto, há quem tenha ghostwriters, eu tenho um ghost reader terrível, altamente crítico, que se eu não me emociono, eu, leitor, não me emociono com o que escrevi, então as outras pessoas também não se vão emocionar. E porquê é que isto para mim é importante? Porque a aprendizagem passa sempre pelo vínculo com o leitor ou com o aluno. E se eu quero passar uma mensagem, para mim, isto só tem sucesso se eu passar pela parte emocional. Se o outro se sentir vinculado, pode ser um vínculo intelectual apenas, pode ser até um vínculo físico, se quiserem. E para mim, isto é caracterizado pela palavra poesia. Portanto, eu se não encontro a poesia na natureza, também os outros também não vão encontrar. Daí a minha proposta de título para a conversa, que eu gostava muito que fosse aberta, ser poesia, ciência e matemática. Lá está, como espelho de criatividade, natureza e idioma. E eu não me vou alargar sobre esta noção de matemática e idioma, depois, se quiserem, conversar um bocadinho sobre isso. Há uma ideia de que as pessoas cultas sabem muito de literatura, de história, mas não têm que necessariamente saber de ciência, até às vezes reconhecem a sua ignorância na ciência. E por outro lado, também às vezes há a ideia da parte dos cientistas que tem que ser muito de ciência, mas não têm que conhecer as grandes obras literárias, a sua história e outros áreas da cultura. Eu acho que para sermos seres completos temos de facto que viver das duas áreas. Claro que ninguém sabe tudo, não é? E eu recordo um poema muito simples do Fernando Pessoa, um dos seus heterónimos, agora não estou bem presente, que é: o binómio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo. O binómio de Newton é uma questão matemática, que se calhar muitos não conhecem, mas que também tem a sua beleza. E eu, portanto, desafiava-te onde é que tu vês beleza na ciência, equipadas à beleza que pode ser vista numa obra de arte, num livro, num quadro. É exatamente a mesma coisa. Eu às vezes brinco com os meus alunos. Uma das grandes dificuldades no ensino das ciências está relacionada com o formalismo. Eu não esqueci da pergunta já. Está relacionado com o formalismo. Quando o formalismo é muito pesado, é muito fácil as pessoas desligarem. E quando eu falo de formalismo, estamos a falar de uma linguagem simbólica. Há linguagens simbólicas com que nós todos nos relacionamos. O semáforo é uma linguagem simbólica, o símbolo de casa de banho para meninos e para meninas é uma linguagem simbólica, a coisinha foi inventado pelo Nero, hoje em dia o like do Facebook, não é? Portanto, estamos todos imbuídos em linguagem simbólica. Uma em particular é o formalismo matemático, que, quando não devidamente traduzido, está na origem de imensos problemas e de imenso distanciamento em relação ao ensino das ciências, ou, se quiserem, à aprendizagem das ciências. Eu já lá chego. Enquanto que um poeta pode descrever a natureza com um poema, verso, e um pintor pode descrever a natureza com tintas e uma tela, nós, como tantos outros, escrevemos a natureza com equações matemáticas. Mas a beleza é a mesma. E quando é que eu provoco os meus alunos? Quando lhes digo: meus amigos, vocês têm que dominar este formalismo de tal hora, que um belo dia de manhã, quando acordarem, vocês já não vão ver
as nuvens ou o céu. Não, vocês vão ver as equações que regem os fenómenos por trás das nuvens e do céu ser azul. É a mesma beleza. Aliás, há um assunto que eu vou só deixar aqui no ar, porque muitas vezes esta noção de beleza está intimamente, muitas vezes não, quase sempre, está intimamente relacionado com a nossa experiência pessoal e a nossa experiência como indivíduo, naturalmente. E aquilo que eu encontro belo não é belo qualquer um de nós. Mas também isso passa por uma aprendizagem. Não é? Eu olhar para uma equação, olhar para as equações de Maxwell e ver a beleza naquilo e a beleza na simplicidade é uma experiência extraordinária, tão extraordinária e tão emotiva quanto olhar para um quadro para a noite estrelada de Van Gogh e achar que aquilo é absolutamente extraordinário. Portanto, para mim são uma e a mesma coisa. Assim como são uma e a mesma coisa esta noção de cultura. A cultura, com C maiúsculo, engloba, deveria englobar a cultura científica. É como tu dizes, não é uma Fernando Pessoa, ou num dos seus heterónimos que eu também não sei. Mas é tão importante saber quantos cantos têm os Lusíadas, como saber a estrutura atómica. E pronto. E eu sei bem que não há muita coisa para fazer, porque a maior parte de nós não sabe a estrutura atómica, e contudo, ela justifica, basicamente, os 100 anos de tecnologia. E isto é igualmente importante. E isto é igualmente belo. E quando eu vou à Câmara Municipal, a qualquer uma, encontro com toda a facilidade o pluro da cultura. E quando quero financiamento para atividades de divulgação científica, nunca sei a quem pedir. E nunca ninguém sabe quem é que me vai dar o quê. Porque ninguém tem o pelouro da cultura científica. E eu tenho que explicar, mas isto também é cultura. Não é bem, olha, experimenta ali com o pelouro do desporto, ou da juventude, ou do ambiente. Eu não estou a inventar, isto é o portanto, há um caminho imenso ainda a percorrer para que todos percebamos que a cultura científica é tão importante como a história, como a literatura, como as outras artes, como a filosofia, e não há fronteiras definidas. Não há. Ou não deveria haver. Portanto, acho que lá. Sim? Eu recordo-me de uma vez ir a um museu em Paris, cá com uma pessoa que não é professor, ao ver um dos quadros famosos, pela primeira vez ao vivo, se emocionou e chorou. E também foi feita uma experiência com pessoas da área da matemática, em que eram postos alguns aparelhos para ver a atividade cerebral e eram-nos mostradas equações matemáticas. Portanto, não era perguntar qual é a equação que é bonita ou qual é que é feia. Foi registrar em termos de emoções, mas por atividade cerebral, as partes que é associada a prazer, as partes que é associada a algo desagradável. E, de facto, as equações matemáticas iam ativar zonas do cérebro diferentes conforme provocavam prazer ou uma coisa pouco agradável. Há, de facto, uma comparação. Claro, para quem olha para a equação e não sabe o que ela significa, com certeza que não provoca qualquer emoção. Mas para um matemático, ou para uma pessoa que sabe matemática, que sabe um pouco dessa linguagem, de facto há essa emoção de beleza, e às vezes com coisas muito pequenininhas, mas são muito ricas. Nós quase não se medem aos palmos, as equações também. Vamos agora um bocadinho de tema. Tu és autor de dois livros de divulgação científica, e a minha pergunta é, quem vai ler os livros de divulgação científica são aquelas pessoas que já são convertidas à beleza da cultura científica. Portanto, tu estás a pregar aos convertidos às divulgação científica. O que é escrever? Há tantos livros, há tantos autores. E estão melhores que os meus. Isso não sei. Não, mas eu tenho certeza. Pois, isso é a pergunta do 1 milhão de euros. E mais do que escrever é publicar em livro. Que carga d'água é que hoje em dia há quem publica livros? Especialmente para camadas jovens. E estamos numa biblioteca que todos os dias enfrenta estas dificuldades e que tenta combater isto e trazer as crianças, e eu trabalho também muito com as bibliotecas escolares, com as bibliotecas escolares, e todos me dizem a mesma coisa, os meninos leem até aos 9, 10 anos, e se tudo correr bem, eles desaparecem da leitura, e se tudo correr bem, voltam aos 16 ou 17. Há ali um gap imenso
em que simplesmente, aparentemente, e o problema é que não é só aparentemente, desaparecem para a leitura. E, no entanto, eu continuo a achar que nunca como hoje foi tão importante a existência do livro. E por dois motivos. O primeiro é que continua a haver uma enorme confusão entre informação e conhecimento. Não são a mesma coisa e hoje em dia até são o contrário do outro. Nós vivemos rodeados de informação aos magotes, eu até acho que é uma censura do excesso, não é? Hoje em dia. Não é? Mas depois falta integrar essa informação em conhecimento. E integrar a informação em conhecimento precisa de uma estrutura. Uma estrutura que deve ser dada, ou pode ser dada, ou deveria ser dada, por um artigo longo de um bom jornal, por um bom livro, por um bom artigo de revista, e não apenas uma parangona jornalística, ou um título de Facebook, ou uma rubrica do género "Sabias que?", não é? Naquela lógica de fun fact. Isso não acresce, isso não traz nada. Na melhor das hipóteses, isso traz saber enciclopédico, isso não chega. Isso não estrutura, isso não cria. E a experiência que eu tenho, eu encontro muito miúdos, pequeninos, 6, 7, 8 anos, que já vêm com o carimbo posto pelos seus pais, pelos seus professores e pelos pais. Este miúdo é um crânio. E eu fico sempre preocupado com isto. É óbvio que eu gostava muito que a criança fosse um crânio. Só que tu conversas com a criança e ao fim de 10 minutos percebes que o que ele sabe é muito dos fragmentos de informações que captou. E isso, como todos sabemos, é uma forma fácil de construir a aparência de conhecimento. Mas quando vamos mais fundo, percebemos que aquilo são ilhas de informação. O que estaria tudo bem se este miúdo encontrasse na figura do pai, ou do bibliotecário, ou do professor, alguém que o ajudasse a reunir estes pedaços num edifício comum. E normalmente isto não acontece. E então, o cérebro dele, que é um cérebro normal, igual ao nosso, os nossos cérebros o que fazem é computar informação. Temos aqui uma janela, temos aqui outra, e o que os nossos cérebros fazem é tentar juntar. E então é muito vulgar encontrar em crianças pequenas, como em adultos, indivíduos com as suas próprias, vou exagerar no termo, cosmogonias. Ou seja, eles criam um edifício intelectual em torno de fragmentos de conhecimentos que não têm qualquer base. Não têm qualquer base. Isto é muito complicado. É muito complicado porque a pessoa vai crescer montada naquele edifício de bases erradas e mais tarde é muito difícil deitá-las abaixo e construir um edifício como deve ser. E esta é a razão de muitos dos problemas que nós ainda hoje vemos. Para pintar um cenário ainda mais negro, e depois o Miguel dá um tom mais, leva a coisa. Hoje em dia temos uma característica avassaladora que promove este tipo de coisas, que é a validação pelo outro. 15 dias eu fui a uma escola e a certa altura, já não sei de propósito, dei um exemplo de uma coisa que não existia, que espero que não exista, mas quase certeza que não existe. Galinhas explosivas em Madagascar. Foi um disparate com o ocorreu. Mas se eu escrever online qualquer coisa sobre galinhas explosivas de Madagascar, eu tenho a certeza que me aparecem 27 mil pessoas a dizer sim, eu estive lá, já comi uma e são muito saborosas. E esta validação pelo outro cobre tudo. A validação pelo outro cobre o facto disto não existir, cobre o facto de não ser minimamente cavalo razoável existir, cobre o facto de eu nem sequer ter construído a opinião que tenho. Vou tornar isto ainda mais claro. Há uns anos, e não há muito tempo, eu tinha vergonha de dar uma opinião. Vergonha no sentido de eu nunca daria uma opinião antes de ser, para mim, intelectualmente válida, intelectualmente suportada e ter argumentos de base. Porquê? Porque não é agradável ser-se humilhado. Hoje em dia eu já não preciso fazer isto. Basta-me ter uma opinião, uma qualquer. Porquê? Porque tenho a certeza que existem mais 23 mil pessoas com a mesma opinião não construída.
eu vou dizer a última frase negra e depois vai ser só flores e unicórnio. Isto para justificar porque é que eu continuo a acreditar num livro, ainda que, e já agora ponho esta nota, a coleção da Gradiva, que é a coleção de divulgação de ciência em Portugal, que tem 40 anos e que produziu, eu considero-me um pouco filho desta coleção, não é? Porque foi com ela que despertei para a divulgação científica e para a ciência, juntamente com a primeira série Cosmos. Portanto, tenho quase uma gratidão infantil para com a coleção. Mas eu falava com o Guilherme falando sobre isto, mas a coleção ainda tem razão de existir, porque quem é que lê estes livros? Já não são os adolescentes que eu era há 20 anos. Serão ainda alguns professores que também cresceram com isto? Serão aqueles que são hoje cientistas, mas vão deixar de os ler porque já são profissionais? Portanto, há aqui um esvaziamento do público que é preciso ser repensado. E, entretanto, perdi-me da última nota negra que eu ia fazer, que tinha a ver com a opinião, mas que também não era necessário. Portanto, avancei. Então, o que é que o Guilherme é o editor da Gradiva? Sim, não é? sim. O que é que ele te respondeu a essa questão? Quem é que leu os livros do Guilherme? Pois, a resposta que ele me dá é que efetivamente são cada vez menos. E basta olhar para as tiragens dos livros. O meu primeiro livro, só para dar isto vale o que vale, porque eu nem sequer sou um autor que venda, e também não sou exemplo do mercado editorial. Mas, há 7 anos, as primeiras edições eram 2.500 exemplares. Hoje, as primeiras edições são de 500 exemplares. Isto explica. Isto explica que tipo de mercado temos. E depois, temos muito poucos leitores, o que é verdade, e temos qualquer coisa como 98 títulos novos todos os meses. Que estão quantos dias nos escaparates das livrarias? 3. Mas eu não queria falar do mundo editorial. A ideia era fazermos uma cena joyful e... Então, eu estava a avançar para falarmos um bocadinho do teu livro. Eu confesso que não li os livros do Alexandre. Que é uma vergonha. O tempo é pouco e eu confesso que tento ler coisas fora da minha área. Interessantes. Não quer dizer que eu também não leia, mas tento ler coisas de divulgação, romances, história, poesia, ir ao teatro, tudo para o meu tipo de coisas que não que eu faço no dia a dia. Embora por vezes leia alguns livros de divulgação. Eu não sei se há alguém aqui leu os livros do Alexandre, e portanto, admitindo que talvez não. Talvez queiras dizer um bocadinho qual foi o teu objetivo do livro, o que é que podemos encontrar lá. Sim. Bem, este livro é um livro clássico. Enquanto que o primeiro era o primeiro chamava-se Isto Não É Só Matemática, ou Só Entre Parênteses. E metade das páginas era uma novela gráfica e a outra metade era texto. Era um livro, obviamente, sobre matemática, escrito por um não matemático, embora eu, na altura, isto foi na esteira de eu ter dado durante 2 anos as cadeiras de análise matemática lá no Politécnico de Viseu. E não era um livro sobre matemática divertida. Não era. Era um livro que assumia de frente as questões mais prementes para um aluno que está no ensino secundário até ao primeiro ano do ensino superior. Portanto, aquilo tinha equações, e muitas, mas eu dirigiria aquilo de forma que qualquer pessoa, a partir dos 12 anos, conseguisse pegar no primeiro capítulo e ir por ali fora. E na altura, e eu tive esta conversa com várias pessoas que leram um livro, qualquer miúdo de 12, 13, 14 anos chegava até, eram 10 capítulos, chegava até ao 9º capítulo com tranquilidade. O 10º não, o 10º já era uma coisa mais puxada. Paralelamente, tinha a novela gráfica, que não era feita por mim, era feita pelo meu primo, que basicamente confrontava o texto. Portanto, aquilo era um duelo permanente entre quem escrevia o texto e quem fazia os desenhos. Portanto, ele gozava comigo, eu gozava com ele, e porque é uma novela gráfica, porque cada capítulo tinha uma narrativa própria que ia buscar os conceitos explorados no texto. Portanto, isto no fundo foi um ato de loucura. Este é um
um livro tradicional de divulgação. O também tem 10 capítulos. Cada capítulo compreende mais ou menos um tema de palestras que eu testei, como há pouco disse, dezenas de vezes em contexto real. Portanto, não foi um produto de um momento de iluminação. Não, foi uma coisa dura, muito escrita e reescrita e não é, vista pelos outros olhos, depois convertida em livro. Não é um livro exaustivo sobre astronomia. Nem sequer é uma introdução à astronomia. São 7 ou 8 temas que eu opto por explorar, com um fio condutor, mas que estão desenhados para qualquer pessoa. E também não tenho o objetivo, ou não foi com esse propósito, de dar respostas. O meu objetivo foi exatamente o contrário. O meu objetivo foi dar ao leitor as bases para que ele possa fazer ainda mais perguntas. Aliás, na introdução eu assumo logo isto. O que eu quero é que o leitor, no final da leitura, que é um livro que se lê em 12 horas, tranquilamente, e 3 horas, se tudo correr bem, das 12, 3 são 3 horas de... É isto que eu pretendo. Né? 3 horas de suspiro, de deslumbramento, de pensar, epá, isto é mesmo assim. Porque a astronomia tem este fascínio, não é? Pronto. E se eu conseguir fazer isso, acho que 3 das 12 horas são só de deslumbramento. Qualquer pessoa pode pegar naquele livro e o objetivo é que, no fim, se sinta impelido a descobrir mais. E se sinta numa fisga, tensionado, a ser lançado em movimento balístico, mas diretamente para o espaço, para ir procurar. Portanto, não é um livro de respostas. É muito mais um livro de perguntas do que aquela coisa do eu quero saber sobre... Aliás, já agora que chego. O livro não tem índice remissivo propositadamente. Porquê? Porque no índice remissivo eu quero saber coisas sobre a Lua, ou índice remissivo e vejo, não é? Lua, página 182, página 243, não é? E é muito fácil eu ir lá às páginas e aprender. Não é essa a minha ideia. A minha ideia é a construção, uma vez mais. Eu não quero o fun fact, eu não quero o episódio tirado daqui ou daqui, não. Eu quero que a pessoa leia aquele capítulo e vá ela própria construindo o seu edifício de saber. Sendo que no final há de ter-se também mais perguntas do que no início. E esse é que é o objetivo, esse é que é o formato primordial do livro. Agora, não tenha a mais pequena dúvida que existem livros muito melhores sobre astronomia, escritos por pessoas... Este terá a vantagem apenas de que foi um livro escrito na rua, com um trabalho de campo. Não foi um livro tirado do pensamento ou da experiência virada para si próprio. Não, foi um livro que veio da rua. Há pouco estava a comentar um episódio que conto no livro. Que há uns anos eu visitei uma escola, eu fui convidado para visitar uma escola primária em Braga, numa freguesia rural de Braga. E eu estava a discutir com a professora como é que ia lá falar com os meninos, eram meninos do terceiro ano, e eu resolvi, vamos fazer ao contrário. A professora vai fazer o favor, viu nas perguntas dos meninos, tem a paciência de as fotocopiar, digitalizar e envia-me por e-mail. E eu assim já ia preparado, pensava eu, para o que desse e viesse. Quando eu começo a triar as perguntas e a tirar as repetidas, fiquei com 147. Estamos a falar de uma turma de 26 meninos. 147. E não eram perguntas do como é que se chama ou quantos têm, não. Eram como e o que é que acontece se. Isto diz muito sobre o que deveria ser o ensino da astronomia na escola. Isto diz muito, obviamente, da curiosidade dos meninos. E isto diz muito daquilo que ainda há para fazer. E então eu reuni aquelas 147, imprimi-as todas com os nomes deles à frente, não é? E fui uma tarde para aquela escola, durante 3 horas, só fui interrompido pelo lanche, e ainda roubei um bocado de tempo ao lanche. Pronto, consegui responder a 67 ou 68, já foi uma vitória. Mas foi absolutamente delicioso. E claro, aquelas perguntas acabam por se refletir no livro. As deles, as dos miúdos do 7º ano e do 8º e do 9º, e as dos professores também assistem. Portanto, está ali tudo. Se alguma coisa tem valor naquele livro, espero eu, é ser um livro muito mais escrito por quem me ouve do que quem lá estava a falar. Como é que pomos pessoas que têm grandes responsabilidades políticas no nosso país e fora a saber mais de ciência?
Podemos usar métodos cirúrgicos? Pois, há uma pergunta. Há uma... Eu estou a pensar em particular numa pessoa de um país estrangeiro, de outro continente, que... Porque é um país grande, na América do É Norte. um país grande, não vamos dizer o nome, que nega evidências científicas que têm grandes consequências para todos nós. Eu acho que há pessoas que também querem ter uma vacina que vivem ser infectados com o vírus da ciência e do pensamento crítico e lógico. Como é que, e essa pessoa não está sozinha, não é? Ela tem muitos seguidores, não só nesse campo, como noutros. E como é que nós chegamos? Porque, obviamente, as pessoas que vão ler o teu livro ou outros livros, como eu disse, são pessoas que querem aprender mais, mas já têm essa tendência a querer saber. Já quiseram abrir o livro. Já quiseram abrir o livro. E essas outras não querem abrir, não têm qualquer vontade de abrir o livro, de saber, mas querem decidir por nós, não é? E como é que combatemos isso? Tem alguma solução milagrosa? Infelizmente, não tenho solução porque eu acho mesmo que não existe. Vamos lá ver. Todos nós, e aí somos todos iguais, nós acreditamos todos naquilo que queremos. Sempre. Sempre. E isto obviamente tem a ver com o retorno que nós tiramos daquilo em que acreditamos. Se a mim me dá muito mais jeito ou prazer pensar que a Terra é plana, eu vou acreditar que a Terra é plana, apesar de todas as evidências. Isto aconteceu com Galileu quando ele tentou mostrar, não é? E ele estava a mostrar e toda a gente negava as evidências. Ok? Portanto, eu acho que aí somos todos iguais, nós só acreditamos naquilo que queremos. E aquilo que queremos é aquilo que nos dá um retorno, tipicamente emocional. E nisto cabe tudo. Nisto cabe tudo. Sobre isto, vem a preguiça. É muito mais fácil eu acreditar por si do que pensar, lá está uma vez mais o que estava a falar há pouco. Formar uma opinião dá muito trabalho. Tê-la não dá trabalho nenhum. E depois vem outra coisa que é, e aqui é que eu acho que a discussão ciência-pseudociência é uma discussão para a qual eu já dei há 20 anos e encostei à boxe. Encostei. Assumi claramente que não ia perder energia naquilo. Não estou a tirar importância a isto. Não me interpretem mal. É só porque eu não consigo. Eu quero convencer-te de que aquilo que tu pensas não está certo. E eu tenho um defeito grande. É que eu vou usar argumentos para te mostrar que tu não estás certo. O problema é que tu não acreditas naquilo em que acreditas baseado em argumentos. Então nós estamos a usar ferramentas que não são compatíveis. Eu estou a usar um universo racional e argumentativo versus uma opinião formada sem esta base. Eu não consigo, vou dizer esta frase difícil, porque é difícil esta frase. Eu não consigo convencer uma pessoa do contrário do que ela pensa, porque ela não foi convencida do que ela própria pensa. Portanto, isto não funciona. De modo que eu nunca conseguirei convencer um idiota, desculpa, alguém que tem opiniões sem as ter formado, que as suas opiniões estão erradas. Porque o meu discurso vai ser argumentativo e isto é uma faceta que não encontra receptividade do outro lado. Como é que se resolve isto? Aos 3 anos de idade. Acabou. Eu quando comecei nestas coisas, achava que 15 anos, nós devíamos atuar aos 15 anos. Como os miúdos têm 15 anos, já tinham algumas ferramentas e tal, não sei o quê. E à medida que fui tendo experiência, eu fui começando a reduzir. 13, eu acho que hoje, honestamente, é aos 3 anos de idade. Se calhar um bocadinho cedo, mais cedo. Que implica uma data de coisas. Implica, por exemplo, dar-se formação nesse sentido às educadoras. É absolutamente essencial. Ali é que temos que atuar. E não é difícil, porque as crianças têm uma coisa absolutamente extraordinária, elas são naturalmente curiosas. Antes de serem formatadas, por uma coisa que eu não sei se conhecem, chamada, eu não vou dizer isto, por favor, eu vou dizer, mas não ouço. Sistema de ensino, não disse, ok? E eu ouço, não estou lá dentro.
Não é? Não estou a colocar de fora. Infelizmente, o nosso sistema de ensino tem imensas virtudes, imensas dificuldades e às vezes até é quase extraordinário como é que se consegue fazer tanto com tão pouco. Mas a verdade é que também tem os seus problemas. Portanto, os miúdos de 3 anos são naturalmente curiosos, são naturalmente inquisitivos, têm uma coisa que nós adultos já não temos, que é, ou temos menos, que é a imaginação. A imaginação fica paredes meias com a noção do abstrato. E o abstrato é o que nós precisamos para resolver coisas que ainda não têm solução. Quando me dizem aquela coisa do mas para que serve a matemática? Bem, eu primeiro começo logo a ficar com alergias. Embora a matemática não tenha que ser só isto, a matemática dá uma ferramenta absolutamente fundamental, que é a capacidade de abstração. E nós, enquanto profissionais, seja em que área for, nós precisamos resolver problemas para os quais não existem soluções. Porque se já existem soluções, compramos aos chineses muito mais barato. Está tudo feito. Encontrar uma solução que não existe para um problema exige sempre uma capacidade de abstração. Porque é procurar algo que não existe. E isto é uma ferramenta que os miúdos já trazem de série, como se diz nos carros. Já vem no pacote original. Nós só temos que pegar naquilo e ensiná-los a ver. E ensiná-los a ver com a mente aberta e com o espírito crítico. E se tudo correr bem, daqui por 2 gerações, isto vai estar de forma diferente. Mas só assim é que se muda. Portanto, a resposta à tua pergunta é que temos que inventar uma máquina do tempo, retroceder 50 anos, talvez, mais, um bocadinho, e dar uma cultura científica àquela cabeça e esperar pelo melhor. É só fazer aqui uma nota. Eu não estou a falar nisto, eu não quero que toda a gente seja cientista, não é isto. Mas eu quero que toda a gente tenha um espírito crítico. Eu faço divulgação da ciência, não é para que as pessoas fiquem a saber mais sobre astronomia. Não é, nunca foi. Eu faço divulgação de ciência porque eu acho mesmo que os conceitos científicos são capazes de desformatar e reformatar o nosso cérebro. E é isto que nós precisamos. É de mal por horizontes e ver as coisas com outros olhos. É ver, olhar para as coisas e encontrar beleza na matemática. Mas ainda que eu não perceba nada de matemática, olhar para uma nuvem e pensar, isto não é tão diferente da outra. Tem de haver alguma razão para isto. Querer procurar e saber um bocadinho. E eu não quero que estas pessoas sejam cientistas. No limite, no limite, eu quero que as pessoas possam ter a escolha de deitar fora os conhecimentos científicos. E esta é que é a base. Aliás, acho que esta é a última palavra do meu livro. A possibilidade de escolher. A escolha aqui é que é o fundamental. Eu posso escolher. Posso contar uma experiência muito rápida, porque eu falo demasiado, tirem-me com coisas para mandar calar. Há muitos anos, fiz uma experiência com criancinhas do primeiro e do segundo ano, lá em Viseu. Na verdade, foi com criancinhas até ao 4º ano. E então, a experiência era muito simples. Eles, em sala de aula, a professora pedia-lhes que eles faziam desenho no sol, e só fazia isto. E a fazer desenho no sol. Os meninos faziam desenho no sol. Passado 3 meses, eles visitaram a minha escola e fizeram uma observação solar comigo. O telescópio, o filtro e tal. E os meninos, um a um, vinham, espreitavam. Eu dizia-lhes, olha, isto que estás a ver é o sol. E repara naqueles pontinhos. Umas manchas solares e pouco mais visíveis. Dizia a mesma coisa a todos os outros. Alguns faziam perguntas e diziam, mas um dia mais tarde vou à tua escola. Na semana seguinte, pedi aos professores para pedirem uma vez mais, sem fazerem qualquer referência a esta experiência, que desenhassem outra vez no sol. E a mesma coisa 6 meses depois. Para resumir, nenhuma criança foi ferida durante este processo, ok? E estava ali o clássico. A primeira leva de desenhos, basicamente, era o sol com olhos e boca e cabelos e com personalidade pequena. Claro. No segundo momento, era a primeira vez que o sol, para aquelas crianças, como para a maior parte de nós, se tornou tangível, se tornou num objeto que conseguiam realmente observar.
Então eles desenharam o que viam. Um disco com umas pintinhas. Alguns até colocaram as pintinhas no sítio correto, o que é absolutamente extraordinário. Mas a esmagadora maioria, já não havia nem olhos, nem cabelos, nem raios, era o disco com as pintinhas. Mas a parte mais estimulante foi que 6 meses depois disto, os desenhos tinham os raios do sol, o disco, já tinham mais cores do que simplesmente o amarelo do segundo momento, e as pintinhas continuavam lá. Onde é que eu quero chegar com isto? Já sei o que estão a pensar. Está a matar uma criatividade das criancinhas. As criancinhas gostam de desenhar o sol com olhos. Não. Simplesmente foi-lhes dada a escolha. O sol passou a ser um objeto tangível. Eles agora podem escolher se querem o sol com olhos ou se querem o sol. E é isto que interessa. É a possibilidade de podermos olhar para o mundo com um espírito crítico e uma versão científica do mesmo. Mesmo que não usemos, mas ao menos temos a possibilidade de escolha. Não vou falar mais. Desculpa. Agora, já estava aberto, mas insisto agora, se alguém quer levantar algum tema, alguma questão, algum comentário, esteja à vontade. Então, por isso não, então vou continuar mais um bocadinho. Não, espera um bocadinho, as pessoas estão tímidas. Estás a ver? É isso, clássica vergonha, Broja. Quanto na sala de aula, o que é que se pode fazer para estimular as crianças? Eu acredito que uma das coisas muito importantes é pôr as crianças a conversar umas com as outras. Aconteceu muitas vezes. Pronto, pode falar sobre isso? Não. É essencial pô-las a falar umas com as outras. Mas vamos situar-nos. Estamos a falar de crianças de que idades? Eu acho que qualquer idade. Sim, é verdade, mas há... porque há ali uma fase que eu não sei se conhecem, chamada adolescência, em que há uma data de outros fatores que se sobrepõem na relação um com o outro. Mas sim, essa é uma ferramenta absolutamente essencial. Pô-las a falar umas com as outras. Contudo, é preciso primeiro criarmos um clima, chamemos-lhe igualitário, para que todos os meninos possam falar livremente. O que não é algo tão fácil quanto se parece. Eu vou contar uma experiência. Este é um projeto que eu tive durante 3 anos, também nas escolas em Braga. Não vou entrar em detalhes, mas... E reparem, isto não é nada de extraordinário. Isto é só a roda outra vez. E um dos passos, isto tinha a ver com o ensino experimental das ciências em contexto de sala de aula. Há muitos formatos, muita coisa. E isto que eu vou dizer não tem qualquer valor estatístico. É só para realçar esse ponto fundamental. Havia uma questão que era preciso ser respondida. Era pedido às crianças que esboçassem uma hipótese. O livro condutor era o método científico. Mas antes disso eram criados grupos. E os grupos eram criados por alguém exterior à sala de aula. Porquê é que isto é importante? Para evitar condicionamentos na escolha e na formação dos grupos. A única coisa que se tentava manter era o mesmo número de meninos e meninas por cada grupo de 4 meninos. 4 alunos. Portanto, se ficavam todos os bons da turma no mesmo grupo, ou todos os maus, ninguém sabia. E a primeira meia hora era eles discutirem uns com os outros a resposta que cada um queria oferecer àquela pergunta, ainda muito antes da experiência. E esta dinâmica de grupo, de pequeno grupo, é algo que está muito ausente das nossas salas de aula. E daqui tiramos imensa riqueza. Não só do ponto de vista da discussão e do que agora se chama as soft skills, não é? De interação entre eles. E não só as novas ideias que trazem da discussão. Porquê? Porque o grupo era intimado a dar uma única resposta. Portanto, os diferentes pontos de vista tinham que ser defendidos por eles sozinhos. Portanto, isto em si é de um valor imenso. E devíamos fazer isto muito mais vezes. E depois havia os fenómenos colaterais que aconteceram em 3 casos, mas num então foi em particular. Isto era uma experiência que se prolongava durante todo o ano letivo. Eram 4 sessões destas, 4 experiências diferentes. O método era sempre o mesmo, mas prolongava-se ao longo do ano. E em 3 escolas isto aconteceu, mas numa foi absolutamente extraordinário. Havia um grupo, numa escola, em que todos os maus alunos tinham ficado no mesmo grupo. As novas negras, tinham ficado no mesmo grupo. E a primeira sessão foi realmente muito difícil. Na segunda sessão,
um daqueles 4 meninos, que era um miúdo, umas notas miseráveis e com problemas de disciplina, o quadro quase, não vale a pena estar, percebeu, ou pelo menos assim se entendeu, que alguém tinha que fazer alguma coisa. E ele assumiu a liderança do grupo. E de repente, ele percebe que pode ter voz ativa. E a parte engraçada é que aquela voz ativa que ele encontrou naquela experiência, que era só 4 vezes num ano, ele replicou em sala de aula. E as notas dele mudaram radicalmente, o seu comportamento mudou radicalmente, e ele percebeu algo que é muito importante e que é muito, às vezes, ingrato para as nossas crenças e para todos nós nas mesmas circunstâncias, que é o processo de autoimagem. O processo de autoimagem que ele tinha era de alguém que não queria fazer nada, de mau aluno, de que não sei o quê, e a única forma que ele tinha decidido iniciar era com um mau comportamento. E isto não estou a dizer nada que todos não reconhecemos, não é? Portanto, há toda uma mais-valia nestas pequenas dinâmicas que resultam num ganhar tempo e não numa perda de tempo. Portanto, a resposta à sua pergunta é sim, claramente sim. Embora, o meu ponto é preciso primeiro estabelecermos as condições para que isto dê frutos, porque senão é só confusão. Mais? Eu quando vim para aqui não estava à espera de uma palestra de letras. Julgava mesmo que era mais voltado para a ciência mesmo. Mas podemos falar sobre ciência, claro. Eu gostava que, pronto, este assunto também é importante, mas pronto, ele tem mais a potência mesmo para a ciência em si. Eu gostava que falasse um pouco sobre quais são as grandes questões na astrofísica, relativamente ao Sol, ao Universo, ou seja lá o que for, que hoje, enfim, que hoje é empolgante e que está assim no topo. Olha, eu vou-lhe responder, e o Miguel também pode responder, porque o Miguel é astrofísico também pode responder. A questão que todos os dias está nas notícias. Outra forma de dizer isto é, a questão que tem mais financiamento nos dias de hoje é a história dos exoplanetas. Ok, para quem não sabe o que é um exoplaneta é um qualquer planeta que é um movimento de relação em torno de outras estrelas que não o Sol. Ok? Portanto, nós temos o nosso sistema solar, conhecemos o mapa relativamente bem, temos uma estrela, que é o nosso Sol, depois temos uns planetas ali à volta e tal, mas o nosso sistema solar é muito mais vasto do que simplesmente a órbita de Plutão. Muito mais vasto. Okay? Eu costumo usar rolos de papel higiênico para fazer um sistema solar à escala. Okay? E se os 40 metros do rolo de papel higiênico, isto é que é informação de qualidade, saber que o rolo de papel higiênico tem 40 metros. Se eu colocar a órbita de Plutão nos 40 metros, o sistema solar só acaba nos 4 km. Okay? O sistema solar é muito mais vasto do que o... Porquê é que eu estou a contar isto? Porque há uns anos, e desculpem se eu divirjo, mas é normal, é que há uns anos havia um disco que eu até gostava muito, chamado As Músicas da Maria. E uma delas era sobre o sistema solar, e às tantas no refrão. O refrão diz qualquer coisa do género: Plutão já não faz parte do sistema solar. E eu ouvi aquilo e mandei um e-mail à Maria. Disse: Maria, desculpa lá, gosto muito do trabalho, o disco é o máximo, meu miúdo adora, está na idade e tal, mas, por favor, façam um remix e retirem o Plutão já não faz parte do sistema solar. Bem, adiante. Portanto, acho que uma das grandes questões são os exoplanetas. E esta lógica do vamos encontrar condições de habitabilidade noutros planetas. Fazem-se coisas extraordinárias. Estamos com ferramentas para perceber o tipo de atmosfera que existe em planetas a circundar outras estrelas. E já se encontraram muitos planetas na chamada zona de habitabilidade. Posso explicar o que é isto? É a distância a que o planeta deve estar da estrela hospedeira, chamemos assim, para que possa existir água no estado líquido. Porque é uma das condições que nós achamos essenciais para a existência de vida como a conhecemos. Sublinho, como a conhecemos. Porque no próprio planeta Terra existem bactérias que vivem em poças de ácido sulfúrico. Okay? Portanto, a vida é muito mais vasta do que simplesmente isto que nós imaginamos. Portanto, esta acho que é uma das grandes questões. Vou fazer aqui um parênteses. Quando eu digo encontrar condições para a existência de vida, não estou a falar em condições para encontrar... não estou a falar em encontrar
Vida. 1. Não estou a falar em encontrar vida bacteriológica. 2. Não estou a falar de vida um bocadinho mais elaborada. 3. E não estou a falar de vida consciente e capaz de comunicar connosco. Ok? São 4 coisas muito distintas, em diversos níveis. Pronto, só para deixar bem claro. Acho que essa é uma das grandes questões da astronomia dos dias de hoje. Mas aquela que eu acho que vai ser, daqui por 50 anos, olhando retrospectivamente, vamos ver, aquilo foi um momento de viragem. Acho que foi a detecção das ondas gravitacionais há coisa de 2 anos. Acho mesmo, só para terem uma ideia, é como temos Galileu outra vez a olhar para o céu com um novo instrumento. Ou melhor, o instrumento não era novo, ele simplesmente olhou para o céu. As ondas gravitacionais vão nos permitir ver o universo de uma forma nunca antes vista. E acho que essa vai ser, efetivamente, a médio e longo prazo, a revolução. E esta não é de toda a minha área, de todo. Acho que, do ponto de vista da astrofísica, essa é a grande revolução. Ou vai ser a grande revolução. Vamos conseguir olhar para o universo de uma forma nunca antes vista. Com outros olhos, completamente. É como nós, durante séculos, olhávamos para o universo só na luz visível, aquela que nos chegávamos e que conseguimos ver com os nossos olhos, e a partir do momento em que tivemos satélites fora da atmosfera, conseguimos ver noutros comprimentos de onda, não é? Conseguimos ver o raio-x, a radiação gama, as micro-ondas, não é? E de repente Vou contar um episódio. Calma. Claro, temos que acabar às 3h30, não é? Portanto, às 3h30, expulsão. Nas primeiras operações às cataratas, então, neste momento eu pensei, este fulano é louco, que as cataratas têm a ver com as grandes questões da astronomia, mas já lá vou chegar. O que acontecia simplesmente é que na cirurgia retirava-se o cristalino. Portanto, a catarata é uma opacidade no cristalino, o cristalino é a lente que nós temos no olho, a catarata é uma opacidade, portanto é como se alguém tivesse riscado um vidro, e as pessoas não o veem por aquela zona, e então a cirurgia limitava-se simplesmente a quê? Abria um retículozinho onde está o outro, tirava a lente, ok? E punha outra lente, e fechava, e a pessoa passava a ver, porque não tinha opacidade. Portanto, no fundo era trocar de janela. Tinha uma janela riscada e trocava por outra. E eu julgo que tu também tiveste este professor Rockuten. Tiveste? Não. E nas primeiras operações, as pessoas passavam a ficar com poderes mutantes. Porque começavam a olhar para as flores e passavam a ver no ultravioleta. Isto é autêntico. Portanto, as pétalas das flores exibiam cores que nunca antes tinham exibido. E as pessoas ficavam um bocado aflitas porque, de repente, tinham superpoderes. Estavam a ouvir como as abelhas. Não é? O que é que acontece? O que acontece é que o nosso cristalino, efetivamente, filtra a luz ultravioleta. E desde que se percebeu isso, a nova lente que se coloca na cirurgia às cataratas já leva o próprio filtro, até por uma questão de proteção da retina, para a radiação ultravioleta. Ok? Na astronomia, nós fizemos exatamente o contrário. Nós, durante séculos, víamos só na luz visível, ok? E agora vemos em todo o espectro. Todo o espectro. É luz na mesma, só com outros comprimentos de onda que todos estamos habituados a usar. O micro-ondas, o infravermelho, os raios-x, as ondas rádio. Tudo isso é luz em cores que nós não conseguimos ver, mas que na astronomia são essenciais. Cada fragmento de luz dá-nos uma informação diferente. Diz-nos naquela galáxia onde é que estão a nascer estrelas novas, diz-nos se há objetos que têm explosões violentíssimas, dão-nos informações diferentes. Agora imaginem tudo isto, mas ainda melhor, porque as ondas gravitacionais dão-nos outro tipo de informação muito mais profunda sobre o fenómeno. Portanto, para não me alongar, a minha resposta à sua pergunta diretamente são, depois o Miguel dará a sua opinião, são estas duas. Acho que os exoplanetas continuarão nos próximos anos a dar muito o que falar, porque esta lógica do encontrar uma segunda casa, depois destruirmos esta. Já agora, só uma coisa. As escalas de espaço são absolutamente avassaladoras. Não há qualquer possibilidade de irmos lá. Não há. Esqueçam lá isso. Enquanto não inventarem os portais interdimensionais e o faster than light e não sei o quê, isso é ficção científica. Não há. Não há.
E mesmo telefonar, deixa-me só contar esta paródia, ok? Não, calma, desculpa. Um dos fortes candidatos a um planeta parecido com o nosso, com o mesmo tamanho, mais ou menos, com o mesmo período, orbitar uma estrela parecida com a nossa, não é? Second pole, aquela coisa, não é? Fica a 300 anos-luz. Ora, 300 anos-luz significa o quê? Significa que a luz a viajar a 300 mil km por segundo demora 300 anos a chegar lá. Passo já a explicar o que é que isto significa. Significa o seguinte. Isto foi o ano passado que falei sobre isto. Queremos colonizar aquele planeta a 300 anos-luz. Pegamos uma família, só uma, fica caríssimo mandar mais do que uma, não é? Metemos-la no foguetão mais rápido que tivermos e ali vai ela. 14 mil anos depois há de chegar lá. Ora, 14 mil anos, imaginem o que é. A criancinha no banco de trás, já chegámos. Não é possível nem que haja criogenia, nem que eles hibernem, nem que se reproduzam. 14 mil anos é completamente impossível. Imaginem o que é, mesmo que seja reciclado, levar água e... Pronto. Sim. Podemos telefonar. Sim. Mandamos para aqui um sinal, mandamos no emissor, mandamos para lá um sinal, dizer, está assim, não é? E este sinal, na melhor das hipóteses, demora 300 anos a chegar lá. Porque vai viajar à velocidade da luz. Não há forma mais rápida de viajar, é à velocidade da luz. 300 anos. E lá vai a mensagem. O que é que nós fazemos enquanto esperamos? Eu digo aos meus filhos, olha, para vocês estejam atentos. Sim. E estejam atentos se alguém responde. E os filhos aos netos, e os netos aos bisnetos, e os bisnetos aos netos. São 300 anos. A mensagem chegou lá. Partindo do princípio que a mensagem chega lá. Que é recebida por alguém que a vai compreender. Por alguém que até está interessado em responder. Que tem a tecnologia para responder. E que efetivamente responde. Estamos a assumir isto tudo. Mais 300 anos de resposta de volta. Okay? E o que é que nós fazemos cá? Vamos nos reproduzindo. Esta é a parte simpática da coisa, não é? E dizemos, estejam atentos. Estamos mesmo quase a receber uma resposta. 600 anos depois, nós dizemos, o está lá. Se tudo correr improvavelmente bem, recebemos uma resposta. Pode ser o que for, não faça mais pequena ideia, não é? Portanto, repare, isto é a nossa vizinhança. Isto é o daqui para ali. 300 anos-luz é a nossa vizinhança. Estamos dentro da coisinha mais pequenina da nossa galáxia. É aqui, é já ali. E vai ser completamente... Lá está, são distâncias astronómicas, para usar um adjetivo do pai, que impossibilitam esta lógica da interação entre espécies conscientes, ainda que haja condições para isso ocorrer. Miguel, por favor, dá a tua opinião. Sim, posso dar a minha opinião. Antes de... E voltar aos planetas extrasolares, só para dizer uma curiosidade. É que na ciência também há preconceitos, também há ideias feitas. Mas, obviamente, uma das coisas boas da ciência é que, de vez em quando, vem alguém que destrói essas ideias feitas. E uma das ideias feitas é que achávamos que os sistemas solares deviam ser todos parecidos com os nossos. Não é? Ter os planetas rochosos perto das estrelas e os planetas gasosos, como a Júpiter e grandes, gigantes, fora, mais afastados. E o que descobriu é que há um jardim zoológico de sistemas solares completamente diferentes. Outra coisa que se descobriu é que nem todos os planetas estão à volta de uma estrela. Há os planetas vagabundos. Planetas que vagueiam pelo espaço e até podem um dia chegar a ver uma estrela e dizer, olha, vou ficar aqui, e ficam por lá. Portanto, algo que não se esperava e que resulta deste interesse. Só, no fim de uma estrela, quando ela está... Aquelas... O berro final. Sim. Pode emitir ou pode... Sim, o que acontece... não é necessário isso. O que acontece é que as leis que regem o movimento dos planetas são as leis de Newton, já com muitos séculos, mas são leis... As equações matemáticas que regem são equações não lineares, palavra. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o céu pode ser caótico. É que os planetas podem, sem nada acontecer exterior, os planetas podem estar muito bem nas suas órbitas e, de repente, um vai-se embora. Não é? Portanto, pode ter comportamento não previsível. É um sistema caótico. Mesmo o nosso sistema solar, não é? A última vez que eu li sobre isso, havia 1% de probabilidade de, acho que era Mercúrio, sair da sua órbita e provocar o caos no nosso sistema solar. Há esta imprevisibilidade do
movimento, porque não há precisão absoluta sobre as propriedades dos corpos e os seus movimentos e as suas posições. Há alguma incerteza. E esta incerteza implica que tem um pouco a ver com a previsão do tempo. Nós conseguimos prever, ou vamos aos sites, não é? E consegue-se prever, amanhã vai estar sol, e acertam com grande probabilidade. Mas se virmos para daqui a 15 dias, é mais uma curiosidade, porque falha com muita frequência. Porquê é que não se consegue prever o estado do tempo, a meteorologia, para daqui a 15, 20 dias? Porque as equações que regem a meteorologia são também caóticas, são também não lineares e têm componentes caóticos. Isto para responder a essa pergunta. Outra coisa que eu queria talvez dizer aqui é que nós na escola aprendemos a diferença entre um planeta e uma estrela. Ora, na ciência, as coisas mais simples são as mais complicadas. E hoje há objetos que não são bem nem planeta nem estrela. Não existe aquela separação. A estrela, aquela explicação que a estrela tem luz própria e o planeta não tem. É uma explicação incorreta, mas claro, nós não vamos estar a falar 2 horas para um miúdo de 5 anos a explicar o que é uma estrela e um planeta. Não é? Tem que ser uma coisa muito simples, que é algo incorreto. Porque os planetas também têm luz própria. Não é? A Terra, visto longe, tem luz própria. Nós temos luz própria. Não é? Se aquelas câmaras de infravermelho conseguem ver o corpo humano, porque nós temos calor, produzimos calor, então emitimos luz. E, portanto, há objetos que têm uma massa um pouco grande, que fica ali na fronteira e não é tão fácil dizer isto é um planeta, isto é uma estrela. Portanto, aquela ideia de que os planetas são coisas, nós temos aquela ideia das estrelas, não é bem assim. Eu queria só, em relação às grandes questões da astrofísica e da ciência em geral, para além das avançadas pelo Alexandre, falar mais uma, que é, sabemos há já alguns anos que o universo está a expandir de forma acelerada. O universo está a expandir, já se sabia há bastante tempo, e se pusermos o filme a andar para trás, significa que, eventualmente, é o que queremos, houve uma origem, uma singularidade, num ponto, tal Big Bang. Mas o que se esperava, eu quando estudei relatividade, havia um parâmetro do universo que era a desaceleração. Ou seja, o universo devia estar a expandir, mas cada vez mais devagar. Quando no final dos anos 90, descobriu-se o contrário, descobriu-se que o universo estava a expandir cada vez mais depressa. E explicações para isto não há. Há uma coisa que se chama energia escura, está bem? Que é ter o lixo debaixo do tapete, não é? Portanto, não há uma explicação. Portanto, a explicação vai trazer física nova, certamente. A física que existe hoje muito dificilmente vai explicar isto. E física nova pode ser matéria, partículas novas, que não conhecemos, uns mais esquisitas, outros menos esquisitas. Portanto, vem daí muita coisa que pode ou não afetar as nossas vidas, pode não afetar, mas vem aí certamente uma revolução. Pode ser daqui a alguns anos, pode ser daqui a algumas décadas, mas é uma área não só da astrofísica, mas também da física, que eu acho que é fundamental. Eu estou-te a roubar o protagonismo. Não há protagonismo nenhum, não. Tens toda a razão. Eu queria só sublinhar 3 coisas que tu disseste que me parecem demasiado importantes. Esta coisa é uma das ideias erradas. As pessoas acham, o grande público normalmente tem tendência a pensar que a ciência é absoluta, que está tudo certo. Não é isto que o Miguel acabou de dizer. Amanhã de manhã, tudo aquilo que julgamos saber pode estar comprovadamente errado. Ou tudo é o que queres dizer, um bocadinho na verdade, isto é um bocadinho ao contrário. Uma teoria é sempre está sempre datada até haver uma teoria melhor. E essa teoria melhor deve comportar os resultados da anterior e ser mais abrangente do que. Portanto, é constantemente aproximativo. E todas estas novas questões vão trazer física nova que nos vai dar novas perspectivas sobre aquilo que nós julgamos saber. E isto é uma ideia muito importante, porque as coisas absolutas... Bem, e agora vou fazer aqui um parênteses. Tiramos a matemática aqui do assunto. Isto é outra discussão. Todas as ciências estão em construção. Aquilo que sabíamos há 400 anos já não é exatamente assim. Quer dizer, havia as leis de Newton e agora, juntando aquilo que o Miguel estava a dizer sobre a imprevisibilidade das órbitas no sistema solar, realmente tem a ver com o facto da física que rege as órbitas dos planetas, depender muito do valor inicial, ou seja, é muito sensível ao valor inicial. O problema é que nós não sabemos o valor inicial. E então as previsões para mais de 50 mil anos não têm valor nenhum. E depois existe um outro fenómeno que tem a ver com a interação gravítica entre planetas e ressonâncias,
eu tento falar um bocadinho sobre isso no livro, que é mais um fator que pode justificar, por exemplo, esta injeção de Mercúrio provocada por um efeito de ressonância com Júpiter. Mas simplesmente não sabemos. Não conseguimos prever, não conseguimos. Simplesmente porque não temos a noção do valor inicial. São os tais sistemas caóticos. Isto ilustra-se muito naquela célebre frase do movimento a bater das asas de uma borboleta na América do Sul pode provocar um tsunami. Tem a ver com a propagação de pequeninas diferenças propagadas ao longo do tempo podem ter efeitos inesperados. E a última coisa que eu gostava de sublinhar é esta lógica da classificação das coisas. Eu nunca achei grande piada a classificação das coisas, honestamente, porque a classificação dá muito jeito para nós metermos as coisas em caixinhas, mas na astronomia, como na biologia, é na verdade um contínuo, não é? O ornitorrinco, põe ovos, tem pulmões, tem bico de pato, tem pelo, e é o quê? Não sei. E na astronomia é igual. Diferença de estrelas e planetas, e depois há umas coisas estranhas ali pelo meio que não sabemos muito bem, às vezes chamamos são estrelas frustradas e tal. E o Miguel toca num ponto absolutamente essencial, que é onde é que fica o rigor no meio disto tudo? Como é que ensina uma criança a diferença de uma estrela e um planeta? Que efetivamente, eu não posso estar 3 anos a dizer-lhe, olha, é assim, mas... E este mas tem outro mas em cima, e outro mas em cima, e outro mas em cima. E isto na divulgação de ciência e na promoção da literacia científica é uma grande questão. É até onde é que vai o rigor? Até onde é que pode ir o rigor? Eu não posso alimentar as ideias erradas que já existem. Eu não posso dizer que uma estrela é como um planeta. Ou eu não posso dizer que a órbita da Terra é circular. Embora circular, cabe aqui muita coisa. E ela, efetivamente, a menos de 1%, é quase circunferência. Mas não posso. E porquê é que não posso? Porque o facto de a órbita ter 2 focos é absolutamente essencial para explicar uma data de coisas. Ok? Então, onde é que está o equilíbrio? Porque do outro lado, esta é uma experiência que todos podemos fazer. Vão a um café e pedem, olha, eu queria um cafezinho curto, em chávena fria com adoçante. E depois dizem-me quantas vezes é que o empregado traz com as 3 características. Porque muitas vezes o excesso de informação degrada a comunicação. Então temos aqui um equilíbrio. Não podemos promover os conceitos errados, não podemos dar um prego imenso, espetar um prego imenso no rigor científico, mas não podemos ir por aí fora a dizer sim, mas, sim, mas, sim, mas, sim, mas, até porque os mas de hoje vão ser muitos mais amanhã. Ok? Portanto, há aqui um equilíbrio delicado. Que é muito difícil encontrar. E agora, voltando para o arte, é completamente diferente, tem a ver com isso. Recordo-me de ouvir, na Antena 2, um músico a falar que o pai dele pôs a aprender violino. O pai, e era um grande professor que ele tinha. Ele teve um mês em que o professor só lhe ensinava a segurar o violino. Não fazia mais nada. Ia sempre corrigir a posição, corrigir a posição, corrigir a posição. E ele desistiu de aprender violino porque era tão chato. Não tocava uma nota, era só a posição do violino, como é que tinha que segurar. Não é? Portanto, ou seja, se nós queremos ensinar uma coisa precisa exatamente, não é? Vamos ao rigor, perdemos na música neste caso, ou na ciência, perdemos este equilíbrio é sempre muito difícil de encontrar. Mais alguma questão queiram abordar? Eu não quero desabacar, mas só mais uma coisa. Ouvi falar na migração dos planetas, portanto, não sei se isso tem algum caminho ou não. Que, por exemplo, Júpiter, já tiveram nos órbitas interiores e cruzados, isso tem algum fundamento? Vou só dizer uma coisa, é que os planetas não há Trump para as migrações, portanto, eles podem migrar. Cada um queria dizer o nome e o mundo. É verdade, pá. Vamos arriscar esta data. Sim, mas é verdade. Os sistemas planetários são sistemas dinâmicos, muito dinâmicos. Há talvez 4 anos, nem tanto, que assisti uma palestra no Observatório em Coimbra. Estava lá um colega nosso, português, que estava a mostrar o seu trabalho e de repente ele deixa cair isto, mas isto tinha rigor. Então descobriu-se que alguns dos asteroides que circulam em órbitas estranhas no nosso sistema solar nem sequer pertencem ao nosso sistema solar.
E porquê que isto é importante? Porque de vez em quando há umas coisas destas que caem na Terra. Nós pegamos naquilo e vamos estudar a geologia e muitas vezes vemos como é que era a geologia no início do nosso sistema solar. Qual do nosso sistema solar? Aquilo é a geologia do início do outro sistema solar vizinho. Isto para mim foi... Temos sempre a aprender estas coisas. E porquê? Porque efetivamente há uma interação orbital entre objetos do nosso sistema solar vizinho e o nosso. E eu acho isto absolutamente fabuloso. Andarmos de alguma forma enganados, mas também ter esta beleza para fechar a coisa. Já que nós pessoalmente não podemos ir ao... Sim. Vêm eles até nós. E nós de repente começamos a ter informação. Não nós Sim, seres filhos, sim. mas a parte de nossos... Mas é isto. De repente temos uma ferramenta para saber como era o sistema solar vizinho no início da sua formação. E é por isso que eu acho que a divulgação científica devia ter este papel. Que é o papel do fascínio e do deslumbramento. Porque isto é o que nos muda. Eu não consigo ficar indiferente, e não é a minha área, quando me dizem, olha, tu tens mais bactérias no teu corpo do que células suas. Isso é uma coisa. Isto é verdade. Um dia que nos façam, e não estávamos ao jantar a falar disso, que seja muito fácil, hoje em dia cada vez é mais fácil. Pegam numa célula minha e fazem o meu genoma todo e veem base por base o meu DNA todo. Só que eu não sou o meu DNA. Eu sou o meu DNA, mais o DNA de todas as populações bacterianas que vivem dentro de mim. Isto é uma revolução. E 80% do meu DNA tem origem viral. Uou! Isto coloca imensas questões. Há, aliás, trabalhos que defendem, desculpem, que defendem que há certas células que têm características especiais. Eu não quero entrar em detalhes com toda a minha área. Têm características especiais. São uma camada de célula que faz a ligação entre a parede do útero, o interior, e o saco amniótico que envolve o bebê. E estas células têm uma característica especial, que são muito diferentes das outras células todas. E há artigos que defendem que essa célula só é produzida porque nós temos um fragmento do nosso DNA que é de proveniência viral que permite que isso aconteça. Portanto, a nossa espécie está intimamente ligada com as outras. Com toda a vida, não? Há uma grande interdependência. Existem bactérias que fazem parte do ciclo reprodutivo de outras. Por exemplo, o feijão. O feijão é uma inflamação provocada pelas cianobactérias, não é? Que são essenciais a que o feijão se reproduza. Não é? E, por exemplo, o termoço também, por isso é que se cultivam os termoceiros junto a outras culturas, porque as cianobactérias são produtoras de azoto, que é muito importante para... Mas, em certos ciclos de reprodução, as bactérias já lá estão dentro. Não é o nosso caso, não é? Portanto, isto não é a minha área, e se calhar estou aqui a dizer grandes disparates, mas isto faz-me pensar e faz-me deslumbrar. E acho que esse é um motor muito importante que nós devemos manter nas nossas vidas, sem nunca suprimirmos o espírito crítico. Mente aberta e espírito crítico. Para tu. Respondendo diretamente, se calhar, Sim, muitos dos sistemas solares que foram descobertos inicialmente fora do nosso, e foi uma grande surpresa, eram a estrela, um planeta do tamanho de Júpiter ou maior, que estava mais perto do que o Mercúrio está do Sol. E foi uma grande surpresa. Mas também, porque é que esses foram os primeiros a ser descobertos? Porque eram os mais fáceis. A técnica de descoberta era tendenciosa para esse tipo de sistemas. Mas ninguém exploraria tal coisa. Ninguém exploraria tal coisa. E até como é que um planeta gasoso sobrevive tão perto da estrela, não é? E portanto, é um pouco como nós estarmos aqui a vida toda e de repente vamos para a África e vemos que há uma diversidade de vida que nós não conhecíamos. Portanto, foi um bocado que aconteceu. Na verdade, conhecíamos só uma espécie que era o nosso sistema solar. Portanto, abriu-se a caixa de Pandora e temos agora essa coisa para... É que infere diretamente sobre os modelos de criação de sistema solar que tínhamos. Isto tem consequências retroativas. O nosso edifício intelectual é abalado por estes novos dados e é preciso refazer. Também esse é que é o interesse. E é nova descoberta. Alguém quer
botar alguma questão? Ou Estamos aqui, já estamos na hora. Já estamos Já na estamos hora. na hora? É só porque temos que preparar Com o certeza, espaço. com certeza, com certeza. Pronto. Então, Queres fechar tudo? Isso, eu então, podes fechar, eu fecho, depois tu fecho. Não, é melhor fechar Eu bato a porta e tu fechas a chave. Eu Tá peço bem. imensa desculpa, Não, mas é que então, só para cá eu queria temos outra agradecer muito atividade. a presença, a vossa No mesmo presença, espaço. porque se fosse só eu e ele, nós conversávamos, já conversamos muito, Calma. factos de conversar, agradeço muito a vossa presença, agradeço obviamente a colaboração da Biblioteca por nos ter recebido aqui e ter colaborado, e agradeço obviamente a presença do Alexandre Abreu. Muito obrigado. Obrigado. O gosto foi todo meu. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado. Se tiverem mais questões, não, mas já contávamos. Já estava na hora.